Não, deixa eu ligar. Já. É? 15. Vai. Ele já entrou. Muito boa noite a todos que estão ligados na live do DNA Center. Essa é uma iniciativa que o DNA Center vem reafirmar o seu compromisso com a saúde pública, ele que já vem há muito tempo atuando em conjunto com as autoridades sanitárias e epidemiológicas, ajudando na elucidação dos diagnósticos dessa pandemia do novo coronavírus. Essa live trará o tema Interpretando o Diagnóstico Laboratorial da Covid-19 com o nosso palestrante convidado, o Dr. Marcos Dias Leão. E funcionará da seguinte forma: no primeiro momento, o Dr. Marcos irá fazer uma explanação abrangente acerca dos vários aspectos laboratoriais relacionados à Covid-19, e no segundo momento, o tempinho que restar do nosso tempo no Instagram, nós iremos abrir para as perguntas que vocês já devem estar fazendo agora através da nossa bio @DNACenterLab. Então eu convido todos a desde já colocar os seus questionamentos, os seus comentários, e vamos tentar responder o maior número de perguntas ao final dessa explanação. Só lembrando que o DNA Center, uma pequena apresentação, ele, outras pessoas talvez saibam, mas ele não se capacitou à realização dos testes laboratoriais para diagnóstico da Covid-19, não apenas agora durante essa pandemia. O DNA Center, na verdade, foi o pioneiro na implementação da tecnologia de biologia molecular desde o ano 2000, o ano da sua inauguração. Na verdade, ele não foi apenas pioneiro a trazer as técnicas de biologia molecular para Natal, Rio Grande do Norte. Ele foi o pioneiro em toda a região Nordeste. Foi o primeiro laboratório a trazer essa tecnologia altamente inovadora, que sem dúvida nenhuma está na vanguarda tecnológica dos exames laboratoriais, que é o gold standard na detecção dos principais agentes etiológicos, tanto virais, sejam virais ou bacterianos, de inúmeras doenças. Bem, apresentar o Dr. Marcos Leão eu acho que é absolutamente desnecessário. O Dr. Marcos é uma pessoa muito conhecida, é uma figura querida no meio médico e respeitada no meio médico potiguar. Dele, apenas aqueles que possam eventualmente não conhecê-lo, posso dizer que ele é um médico clínico, oncohematologista, e que é um professor e tem sido professor e evidentemente formador de gerações de médicos potiguares. Inclusive a minha, eu também tive o orgulho e o privilégio de ter sido seu aluno. E evidentemente que eu não vou aqui tecer maiores comentários sobre o seu currículo, mesmo porque o tempo da live é limitado e não daria tempo de discriminar todo o seu currículo, Dr. Marcos Leão. Então, eu gostaria de dizer também, registrar a presença aqui do Dr. Vitor Lima, que é o diretor ou coordenador do Serviço de Biologia Molecular do DNA Center, que irá, nesse segundo momento, intermediar as perguntas que vocês estão fazendo para o Dr. Marcos Leão no momento final dessa conversa, eu acho que bastante informal, e que se pretende principalmente informativa, não só ao público médico, à classe médica,
mas também ao público leigo em geral, que tem, sem dúvida nenhuma, muitas dúvidas, que eu acho que o Dr. Marco Leão, com a sua didática, que já é peculiar, vai conseguir resolver. Bem, sem mais delongas, o nosso tempo é limitado, eu passo agora a palavra, dando as boas-vindas, e a palavra ao Dr. Marcos Leão. Fique à vontade, Dr. Marcos. Muito obrigado, Dr. Hildo, a todas as pessoas que estão ligadas a nós neste momento. Minha boa noite. Queria saber se o som e as imagens estão boas nos seus respectivos aparelhos. E conversando então sobre como a gente vai fazer então a interpretação diagnóstica do laboratório do Covid. Então nós vamos dar uma passada sobre a biologia do vírus. Em seguida nós vamos analisar os inúmeros aspectos fisiopatológicos envolvidos com essa enfermidade, lembrando que grande parte desses aspectos fisiopatológicos ainda estão nas hipóteses científicas correntes na literatura, e também vamos utilizar desses aspectos fisiopatológicos para poder interpretar o que a gente tem nos exames complementares. Em relação ao vírus, o SARS-CoV-19, também chamado SARS-CoV-2, porque nós tivemos um quadro de SARS-CoV, o primeiro, que foi no ano de 2002, 2003. Esse SARS-CoV-2, também chamado Covid-19, ele tem algumas características importantes. Inicialmente, nós vamos observar que ele tem umas espículas chamadas spikes, ou proteína S. Essa proteína S é que faz a ligação com receptores da membrana dos macrófagos, principalmente, e um envelope. Esse envelope viral é quem dá a sobrevida do linfócito. Então, quando desse vírus, quando existe agressão pelo sistema imune e destruição desse envelope, o vírus então morre. Outra coisa muito importante desse vírus é que ele é um RNA vírus. E o que é interessante é que ele é um RNA de fita positiva. Vírus com RNA de fita positiva é aquele vírus que o RNA já está pronto para ser lido pela célula do hospedeiro e assim sintetizar as várias proteínas virais necessárias para a sobrevida do vírus. É diferente, por exemplo, do vírus do HIV, que tem uma fita de RNA que necessita ser transcrita no DNA para posteriormente produzir o RNA mensageiro que vai gerar as proteínas virais. Então, esses vírus que têm RNA de fita positiva, eles têm um diferencial competitivo, um diferencial de sobrevida maior. Em relação à compreensão de como é que esse vírus ataca o ser humano, é importante dizer que ele contamina o ser humano principalmente pelo T que a gente tem na face. Esse T facial é formado pelos olhos, o nariz e a boca. Então a gente chama esse T facial, é por onde o vírus é pela mucosa, seja dos olhos, seja do nariz, seja da boca. Daí o cuidado que nós devemos ter, principalmente quando a gente estiver em áreas externas à nossa residência, de não evitar o toque nessas áreas principais. Então, quando o vírus penetra, seja na mucosa da boca, da orofaringe e posteriormente traqueia e pulmão, esse vírus invade e aí ele tem uma preferência por algumas células do alvéolo pulmonar. Então, se a gente vai analisar o alvéolo pulmonar, a gente vai fragmentar um pontinho minúsculo desse alvéolo e vamos analisar a histologia desse alvéolo. Então, nós temos basicamente uma célula que reveste todo o alvéolo, chamada pneumócito tipo 1, e um outro tipo de células que fica entre os pneumócitos 1, que são chamados pneumócitos tipo 2 ou macrófago. A gente vai falar muito nesses macrófagos alveolares, que é a base da fisiopatologia do SARS-CoV-19. Esse pneumócito 1, ele tem uma segunda função, além de macrófago, de limpeza desse alvéolo, ele tem a função de secretar um líquido sulfactante. Esse líquido sulfactante recebe esse nome porque ele diminui a tensão superficial do líquido.
Porque a troca gasosa só pode ocorrer se ocorrer um meio líquido, uma fina camada de líquido, de água, dentro do alvéolo pulmonar. E como a água é uma substância polar, então tende a se juntar, essa é a razão que essa substância surfactante diminui a tensão do líquido e mantém o alvéolo aberto. Então a morte desse pneumócito com a diminuição da secreção do líquido surfactante é uma das causas da insuficiência respiratória que os pacientes sofrem. Então, basicamente, você tem a infecção, a penetração do SARS-CoV-2. Isso ocorre porque aquelas espículas, aqueles spikes, também chamados de proteína S do vírus, se liga à enzima conversora de angiotensina 2, que está na superfície do pneumócito 2 ou no macrófago, e penetra dentro da célula, ela é endocitada para dentro da célula. Quando o vírus penetra na célula, o RNA viral que eu comentei para vocês, que é o RNA positivo, ele já está pronto, é como se ele fosse um RNA mensageiro. Ele já está pronto para ser lido pelo ribossomo, o DNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, os ribossomos, ele está no retículo endoplasmático rugoso do citoplasma. Então o vírus é eminentemente citoplasmático. Então esse RNA viral é sintetizado pelo retículo endoplasmático rugoso, gera inúmeras proteínas virais, e aí nós vamos aprender a nova função do complexo de Golgi, que é pegar essa proteína viral e envelopar essa proteína viral, gerando novo vírus, e aí isso se faz de forma exponencial, então é multiplicar inúmeros vírus, então são excretados, e esse vírus então vai infectar novas células. Outro dado importante é que a multiplicação ou a síntese dessa proteína viral se faz de forma tão intensa em determinadas células que faz como se fosse um bloqueio da síntese de outras proteínas, porque o retículo endoplasmático rugoso foi enganado para sintetizar só as proteínas virais e termina havendo morte celular. E com a morte celular, então, diminuição daquela substância surfactante. Outro dado interessante é que existe no capilar que contorna parte desse alvéolo, é onde existe a troca venosa, um processo inflamatório que nós vamos explicitar um pouco mais à frente como ocorre esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório aumenta e ocorre então uma vasodilatação e extravasamento para dentro do alvéolo. É esse extravasamento de líquido para dentro do alvéolo que gera a tosse. Se isso progride, a gente vai ver algumas imagens radiológicas, a gente vai ter então cansaço, a dispneia que a gente observa nos casos mais graves. Ainda conversando um pouco mais sobre a fisiopatologia, então a entrada do vírus dentro do pulmão e gera então a entrada do vírus no pulmão, a morte dos macrófagos, gerando um processo inflamatório muito intenso, ativação da coagulação e formação de microtrombos em vários órgãos. E essa formação, tanto do processo inflamatório como da microtrombose, é que gera disfunção, seja no coração, seja no rim, seja no fígado, como a gente vai ver mais na frente. Uma coisa muito importante para a gente entender um pouco mais da fisiopatologia da célula é uma entidade nova chamada NETs. NETs nada mais é do que um mecanismo de defesa do macrófago, pelo menos do neutrófilo, que quando ele fagocita os endossomas e ele não consegue digerir esses fagossomas, ele libera uma rede, uma rede formada por DNA e várias enzimas, elastase, histonas, etc. Essa rede capta então o agente agressor e, quando isso é bem controlado, contribui para que o organismo elimine esse agente agressor. No Covid-19, em alguns doentes, em cerca de 5% dos doentes, essa agressão ao neutrófilo se faz de forma intensa
e a formação então de uma quantidade importante de NETs, e é essa quantidade importante de NETs que leva à lesão endotelial, aos microtrombos, como a gente vai ver um pouco mais à frente, e a alteração então da coagulação sanguínea. Aqui para mostrar nós visualizamos também em terceira dimensão como esses NETs circulam aprisionando determinados agentes agressores na corrente sanguínea. Esses NETs, quando a produção é exagerada, ele favorece a lesão do endotélio e gerando então os fenômenos trombóticos que a gente tem visto, principalmente nos pacientes de forma grave. A gente encontra trombose de aneurisma, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, etc. A doença ela divide em estágios. Então ela tem um estágio inicial, que é aquela fase que é o vírus, o indivíduo é infectado pelo vírus, produz então aquela multiplicação viral, e essa fase 1 a gente chama fase de resposta viral. Essa é onde a gente tem aqueles sintomas gerais do paciente que é infectado por vírus, tipo febre, mialgia, tosse seca. Posteriormente, nós temos um estágio 2, que já é uma fase pulmonar, uma fase que já tem extravasamento de líquido para o pulmão, e nós vamos ter uma sintomatologia pulmonar que poderá ser leve ou grave, ou intensa. O estágio pulmonar é dividido em 2A e 2B, a depender se você tem hipoxemia ou não. E por último, os inúmeros estímulos inflamatórios que a gente tem no doente, a gente sabe que nesses pacientes a gente vai ter várias proteínas inflamatórias, várias citocinas aumentadas nesse caso, tipo interleucina 1, interleucina 7, interleucina 8, interleucina 17, etc. Fator de necrose tumoral, interferon gama, etc. É o estágio de hiperinflamação. E nesse estágio de hiperinflamação é quando a gente tem então as manifestações químicas mais graves, que a gente vai ter a insuficiência respiratória, e nessa insuficiência respiratória também associada ou não a insuficiência de múltiplos órgãos, tipo insuficiência renal, insuficiência cardíaca, etc. Para você ter uma ideia, hoje a gente definir quem são aqueles pacientes que têm forma grave ou não. Então todo paciente com febre e dispneia, dependendo do grau de hipoxemia, a gente orienta a fazer tomografia. E aqui vai algum dado. Os dados iniciais da tomografia são esses infiltrados em vidro fosco que a gente encontra na periferia do pulmão, obrigatoriamente simétrico, porque acomete os pulmões simultaneamente, e no início predominantemente no lobo inferior. Então é feita uma análise da superfície do pulmão, quanto isso está comprometido. Quando ele passa de 50, então é estabelecido que é a forma grave e esse paciente deverá ser internado. Então aqui um outro exemplo de uma forma grave, onde a gente tem um infiltrado bilateral, inicialmente era nas bases, posteriormente ocupando mais de 50% da árvore brônquica. Outro detalhe radiológico é que esses vasos, mesmo tendo esse filtrado em vidro fosco, os vasos vão e penetram dentro desse filtrado de vidro fosco. A anatomia patológica desse filtrado de vidro fosco é quando você tem o preenchimento incompleto dos alvéolos por líquido. Isso pode ser exudação do vaso, como pode ser pus, etc. Então, sangue. Então, o infiltrado em vidro fosco não é uma coisa específica do Covid. Ele pode ser encontrado em várias outras situações clínicas, que o radiologista vai descrever como infiltrado em vidro fosco, vai dar essa caracterização, e o clínico então vai entender se o comportamento do quadro clínico corresponde ou não ao Covid-19. Esse é um dado que a gente tem que tomar cuidado, porque quando o clínico está na vigência de uma pandemia, a gente fica muito voltado, muito induzido a tudo que é o comportamento clínico dos doentes sem decorrência dessa doença. Então muito cuidado, que as outras enfermidades não desapareceram,
a gente tem uma enfermidade muito prevalente, que vai aumentar ainda a prevalência dela, mas não quer dizer que todos os doentes enfermos vão apresentar o Covid-19. Aqui é só para relembrar as manifestações clínicas frequentes e infrequentes, classicamente febre e fadiga naquela fase de viremia, é associado ou não a tosse seca, garganta inflamada, etc. Um dado interessante é que o Covid produz pouco muco, então isso serve para diferenciar o indivíduo com outros vírus respiratórios ou a infecção do Covid. A Covid tende a ser tosse seca, tende a não ter a intensidade de secreção de vias aéreas superiores. Quando a gente vai encontrar manifestação circulatória ou insuficiência renal, já são aqueles casos mais graves, depois daquela explosão de citocina que eu toquei vagamente no início dessa apresentação. Há quem diga que o Covid ele pode ser eliminado pelas fezes. Então, embora já se tenha isolado o vírus nas fezes, não se sabe até que ponto isso tem importância na epidemiologia da transmissão dessa enfermidade. Aqui, esse slide é importante para a gente ver a distribuição dos casos de Covid. Então, dos casos infectados, então dos pacientes infectados, 30% dos doentes não vão apresentar sintomas e vão ficar imunes, vão pular da forma assintomática para a forma imune sem qualquer manifestação clínica. Logicamente, desses pacientes que passam então da infecção para a forma imune, eles não vão ter caso, nós não iremos ter nenhum óbito desses pacientes. Em contrapartida, a forma moderada, a gente vai ter em 55% dos outros detalhes, vai ter alguma manifestação de viremia. Posteriormente, sintomas leves, e aí entra na forma imune, e essa forma também não vai apresentar qualquer caso de óbito. Contudo, nós temos os indivíduos que vão apresentar forma severa. 10% vai começar a apresentar aquela forma de dispneia intensa, vai precisar de hospitalização, vão evoluir para a forma imune sem haver necessidade de respirador ou ventilação mecânica. Mesmo esses doentes sem precisar de ventilação mecânica, quando a gente tem uma tempestade de citocina, a gente pode ter 15% de óbito dos pacientes que fazem a forma severa. Dos pacientes mais críticos, que correspondem a 5%, esses pacientes vão passar então para a necessidade de ventilação mecânica. Parte desses pacientes que vai precisar de ventilação mecânica, esses são os dados principalmente de Nova York, 50% vão a óbito, 50% não irão. Em relação às outras alterações laboratoriais do Covid, nós temos classicamente por frequência uma linfocitopenia. Essa linfocitopenia é extremamente importante porque é encontrado cerca de 83% dos pacientes. A atividade inflamatória tipo proteína C reativa em 61%, aumento de LDH em 41%, de dímero em quase a metade dos pacientes, TGO e TGP mostrando dano hepático e VSH elevada, assim como a queda da concentração de albumina. Aqui vai uma atenção: a concentração de albumina cai porque a albumina é uma proteína não essencial. E essa proteína não essencial é desviada para a produção de proteína importante na fase aguda da inflamação. Então ocorre como se fosse um desvio proteico, por isso que a albumina cai. Aqui é uma forma mais elaborada de avaliar os exames laboratoriais, porque vai servir como prognóstico. Então,
classicamente, quanto maior a leucocitose desse doente, pior o prognóstico. E por que isso? Porque os leucócitos eles estão aumentados pelo processo inflamatório desse doente, gerando então aqueles NETs que eu comentei anteriormente. Alguns desses doentes eles fazem uso de corticoides, contribui mais ainda para essa leucocitose. Outro dado muito importante é a queda do linfócito. Esse dado é fundamental para a gente explicar a sorologia um pouco mais à frente. A imunidade do Covid-19, ele parece que está voltado à resposta inata. Então, diferentemente das outras infecções que a gente está acostumado, então, a surgir IgG, IgM, etc., essa não. Essa a gente tem uma imunidade voltada para a fagocitose, voltada para neutrófilo, voltada para monócito. Daí essa explosão de processo inflamatório. E essa queda que a gente vê intensa no linfócito, então, quanto maior a queda de linfócito, principalmente CD4 e CD8, a gente vai observar que o estado geral, o estado imune dele diminui bastante. É por isso que uma das complicações desses quadros mais tardiamente é a sepsemia que esses indivíduos apresentam. Outro dado importante da queda de CD4, a gente sabe que anticorpo é mediado por um linfócito B, mas a gente sabe que a interação B e T é contínua em todas as fases praticamente do desenvolvimento dessa resposta adaptativa. Então, como a gente não tem CD4, a gente tem um número baixo de CD4 e CD8, a resposta sorológica desses indivíduos é errática, como a gente está vendo na prática com sorologia desses pacientes. Outro dado interessante é a elevação do dedímero. Esse dedímero demonstra que está ocorrendo trombose dentro da meia de circulação, formação de fibrina da meia de circulação. E esse excesso de fibrina da meia de circulação, como eu citei anteriormente, é em decorrência daqueles NETs, daquela rede produzida pelos neutrófilos, rede essa que circula na meia de circulação principalmente, deposita no endotélio, lesa o endotélio vascular, gerando então uma coagulação sanguínea, principalmente relacionada à via extrínseca, relacionada àquele mecanismo das sininas e ativação do complemento, etc., com lesão endotelial. E isso a gente vai visualizar então pelo dedímero. Então, inicialmente ele tem aumento do dedímero, que nada mais é do que a digestão dessa fibrina, e paralelamente, à medida que isso progride, elevação de TT e TTP, então tempo protrombina e tempo tromboblastina parcial, caracterizando então o consumo dos fatores da coagulação. Já a elevação da ferritina se deve pelo processo inflamatório sistêmico desse indivíduo. E também a elevação de ferritina é um fator prognóstico. Muitas vezes a gente tem a ferritina 2.000, 3.000, 4.000, e os valores normais a gente bem sabe que vai até 400 nanograma por miligrama. Outro dado interessante é a albumina. Quanto mais intensa a albumina, maior a intensidade do extravasamento, maior é o desvio da síntese de albumina para a proteína de fase aguda. O LDH elevado denota o dano tissular, seja no fígado, seja no pulmão, seja no rim, coração, que a gente vai ver também por elevação de bilirrubina, e o dano renal pela creatinina. A gente também, nesses casos, dependendo da intensidade do fenômeno trombótico, a gente tem microtrombose no músculo cardíaco com elevação de troponina. Como eu já citei, que a intensidade da fase aguda inflamatória, a gente também pode ver por proteína C reativa e procalcitonina. Então a gente faz o seguimento desse direito e o acompanhamento, fazendo a curva do leucocitose e neutrofilia, o agravamento da linfocitopenia. Quando surge plaqueta é o estágio terminal de C e D, você já tem um dano tissular intenso, o prognóstico é bastante reservado quando a gente tem plaquetopenia elevada, e aí a gente tem também um aumento significativo do volume celular dos monócitos. Esse dado a gente só obtém se a gente tiver esses aparelhos automatizados com multiparâmetros ou multiparamétricos. Muito bem.
para analisar a imunidade, para analisar os testes sorológicos que a gente tem com o Covid, é importante que a gente relembre como se processa um processo infeccioso, principalmente da imunidade adaptativa, que não é o caso, mas é um modelo que a gente tem, é um modelo bem estabelecido na literatura, que é o período de viremia, por volta do 3º ao 5º dia, o início dos sintomas. Essa viremia clássica, independente se corre ou não, ela sofre então aquela multiplicação que eu já expliquei a fisiopatologia, e em seguida surge então o IgM. Na hora que o IgM começa a subir, existe uma redução então dessa viremia. E depois do IgM então surge IgG por volta do 14º dia. Então aqui a gente tem a representação muito estreita de parte então, de fazer o PCR, que o PCR é uma técnica que captura aquele RNA positivo que eu falei no vírus, então fragmentos próprios do vírus, então ele pesquisa o próprio RNA viral e em seguida o surgimento da sorologia, seja IgG, seja IgM. Aqui vai uma particularidade que a gente está começando a observar, que junto com o IgM também a gente pode ter IgA. Então isso é o que tem de novo com relação à sorologia, e provavelmente a IgA ela seja mais sensível do que a IgM para detectar essa fase sorológica inicial da infecção pelo Covid-19. Então, só repetindo, nós teríamos então a infecção, e depois da infecção, então a gente tem um período de crescimento da viremia, e pode ocorrer que nesse estágio inicial a gente não detecte a viremia porque ela é baixa. Em seguida começa o crescimento exponencial do vírus, e aí a gente passa então a detectar pela técnica PCR. Posteriormente surge IgG e IgM, lembrando que nós temos espaços que tem a detecção por PCR e o IgM, então tem um período que surge os dois, assim como tem períodos que a gente tem IgM e IgG na mesma amostra. Então, para se fazer um resumo da como se realizar os testes, então a gente espera o período da infecção, que é dá D0, em seguida a gente espera o 3º dia, então a partir do 3º dia, o exame a ser realizado é o exame de PCR. Esse exame de PCR deve ser lido pelo menos até o 7º ao 10º dia, e a partir do 5º, para alguns autores, e a grande maioria aceita a partir do 7º dia, então surge o IgM, e a partir do 10º, 14º dia, então que surge o IgG para o Covid-19. Quando a gente fala as indicações da solicitação do PCR, isso vai depender de dois aspectos: da disponibilidade do teste, então quantos testes eu tenho para realizar na população, e da questão financeira do indivíduo, ou da instituição pagadora. Como assim? Ora, se eu disponho de PCR e uma disposição financeira elevada, eu vou testar todas as pessoas que poderiam dar positivo em PCR. Mas essa não é a nossa realidade, nem é a realidade do mundo. Então a gente tem que racionalizar esse teste. E como é que a gente racionaliza? Primeiro, a gente precisa saber aquele indivíduo que chega ao hospital na forma moderada ou grave, se ele vai para o isolamento ou não. Então quando ele chega na forma moderada ou grave, para a definição de leito de isolamento, ele faz o PCR. Outra coisa é aquele profissional que faz os pródromos de um processo viral durante uma pandemia, e a gente precisa saber se aquele paciente, se aquele profissional está transmitindo ou não. Então hoje essas são as duas situações bem razoáveis do uso do PCR. Contudo, se houver grande disponibilidade de teste, a questão financeira não for um problema, a gente pode lançar a mão de PCR a partir do 5º, 7º dia para qualquer paciente que seja sintomático, seja óbvio sintomático. Então existe uma linha geral que é mais ou menos essa
essa linha que a gente deve seguir. Menos de 3 dias, então qualquer indivíduo que inicia sintoma menos de 3 dias, a gente praticamente observa esse doente. A partir do 3º dia de qualquer sintomatologia, do início do sintoma, então a gente já pode lançar a mão do PCR. Se ele for positivo, dependendo da gravidade do caso, ele poderá ser internado ou ele ficar em quarentena em casa, porque ele nessa fase ele transmite. Se ele é negativo, você pode decidir se você tem mais de 5 dias ou menos de 5 dias. Se ele tem menos de 5 dias e ele é negativo, ele pode esperar mais 1 ou 2 dias e realizar novamente o PCR. Se faz mais de 5 dias, aí você deve lançar a mão do quadro clínico, ou se não, você realizar tomografia, para a gente ver aquele comportamento que eu mostrei naquelas tomografias anteriores. Outra situação clínica ainda do PCR é paciente sintomático, com critério de internação, praticamente se ele tiver menos de 7 dias, fazer o PCR, se positivo, é COVID negativo. Se for negativo, o indivíduo poderá ou não fazer o painel, que a gente chama o painel viral respiratório, que vê todos os outros vírus, a influenza A, a influenza B, para-influenza B, etc. Se faz mais de 7 dias, você, dependendo da disponibilidade do PCR ou não, você poderá lançar a mão de sorologia, seja IgM, seja IgA, ou mesmo se tem mais de 10 dias, então você pode lançar a mão do IgG. Com relação ao profissional de saúde, se volta ou não a trabalhar, também depende da disponibilidade econômica do serviço. Então, como assim? Se nós analisarmos só os critérios clínicos, qual é o profissional de saúde que deverá ser afastado ou não, então, se tiver mais de 72 horas, quando é que a gente libera, então, se não tiver teste, esse profissional de saúde? Então, mais de 72 horas, sem sintomatologia nenhuma, e o início dos sintomas com mais de 7 dias, então esse paciente pode retornar às suas atividades. Caso não tenha ainda, ou seja, caso ele não tenha desaparecido ainda durante 72 horas, ele deve, se ele tem alguma sintomatologia, ele deve então permanecer isolado ou permanecer fora do local de trabalho por 14 dias. Já se a gente tem teste de laboratório disponível para esse profissional de saúde, realiza o PCR. Se o PCR der positivo, deixar 14 dias em casa. Se o PCR for negativo, volta a observação clínica do doente. Se faz mais de 7 dias, sorologia IgM e IgA. Se for negativo, poderá ou não solicitar o PCR ou voltar ao critério clínico, que são 72 horas de observação. Se após o 7º dia, sorologia IgE e IgM positiva, completar os 14 dias afastado das suas funções trabalhistas. Então, e quando fazer sorologia? Sorologia é um comportamento interessante. A recomendação prioritária são aqueles doentes que têm mais de 7 dias, como a gente viu já no PCR. Então, aquele que tem sintomatologia, tem mais de 7 dias e, por exemplo, o PCR foi negativo ou eu não tenho disponibilizado o PCR, então eu devo solicitar a sorologia. Assim como os profissionais de saúde, como eu mostrei no histograma anterior. Se eu disponho de recursos, se eu disponho de teste, então eu posso fazer a sorologia para diminuir o consumo do PCR, como também eu posso fazer como vigilância epidemiológica. Aí vai ter uma observação. Os grandes centros, eles vão liberar a população, então vai diminuir o isolamento social, exatamente pelos inquéritos epidemiológicos que vai fazer através da sorologia, para saber quanto da população já está infectada, quantos foram assintomáticos, ou quantos apresentaram manifestação clínica. Então, provavelmente, nós teremos no Brasil algum desses pesquisas epidemiológicas.
Como é que se faz basicamente a sorologia? Como é a base da sorologia? A sorologia se baseia em antígeno anticorpo, é a sua antígeno anticorpo. Então, por que a gente tem tanta falha então nas sorologias? A gente pode ter tantos falsos negativos, principalmente. Então, sorologia, quero que fique nessa pequena live, que a coisa mais importante é quando ele é positivo. Então a gente tem alto poder preditivo positivo. A forma negativa ele não tem um valor tão importante. Por quê? Porque primeiro eu tenho que selecionar bem meu antígeno. Para que eu tenho que selecionar bem meu antígeno? Para que o anticorpo do indivíduo se ligue a esse antígeno. Então, como os testes tiverem que ser produzidos de forma muito rápida, a qualidade desses antígenos são bastante discutidos em vários rounds científicos. O segundo problema que eu citei é o problema do próprio paciente, já não é do teste, é o próprio paciente, porque a síntese de anticorpo dos indivíduos está deficitária, notadamente pela própria fisiopatologia do Covid-19, que acomete linfócitos T4, linfócitos CD8 e, consequentemente, a síntese de anticorpo é errática. Porém, é importante que a gente ressalte aqui como é que é feito basicamente, qual é a base. Então, a base é um anticorpo que se liga a um antígeno. Em seguida, a gente, no método de ELISA, a gente usa um anticorpo que na sua cauda traz uma enzima. Esse anticorpo poderá ter especificidade anticadeia Mi, que é o anti-GM, ou anticadeia gama, que é o anti-GG. Então, esse anticorpo, seja caracterizado por IgG, seja caracterizado por IgM, então esse anticorpo, então é um anticorpo, se liga ao anticorpo que está ligado ao antígeno, tendo um substrato na sua cauda, que faz com que eu pegue, se tem uma enzima na sua cauda, que faz com que eu pegue o substrato, quando passa por essa enzima, gera uma reação química que produz uma cor, e essa cor é feita leitura, por isso se chama ELISA Immunosai, né? O enzima Immunosai. Aqui é importante que a gente coloque a sensibilidade e especificidade desses testes sorológicos. A gente vai ver que nós teremos então, por ELISA, a gente já tem disponível o IgA, o IgG e o IgM. Por quimiluminescência, a gente só tem IgM e IgG. Com relação a ELISA e IgA, nós vamos observar que existe uma sensibilidade, uma especificidade relativamente elevada, bastante considerável. Então, se a gente puder realizar o teste de ELISA, IgA e IgG, é o que a gente recomenda hoje na literatura atual. Se a gente tem quimiluminescência, a gente só pode fazer a quimiluminescência, IgM e IgG, e vocês vão observar que mesmo com quimiluminescência, a gente tem uma sensibilidade baixa e uma alta especificidade. Então, quando positiva, o indivíduo verdadeiramente deve ser considerado como positivo. E aqui eu vou dar minha contribuição para essa grande angústia que estamos vivendo todos nós com esse isolamento domiciliar. Então eu vou dar uma sugestão. Eu acho que a população deve ser liberada paulatinamente, preferencialmente quando a gente tiver aqueles inquéritos sorológicos realizados, a gente tiver uma ideia de quanto por cento da população já foi infectada, e aí nós devemos ter uma liberação paulatina. Se a gente dispuser de testes, seja sorológico, seja por PCR, para a gente saber quem está infectado, quem não está infectado dentro das nossas empresas, das nossas fábricas, dos nossos negócios, melhor. Se nós não tivermos isso, critério clínico e uso de máscara. Por que o uso de máscara? Porque cientificamente o vírus, o indivíduo infectado, ele é capaz de ter uma multiplicação, um R de reprodutividade, de 3 a 5. Se a gente usa máscara, a gente pode ter uma diminuição desse R para 1 ou menos de 1. Então, toda vida que a gente cai de 1, ou seja, da reprodutividade menor do que 1, a gente diminui a infecção, reduz os pacientes infectados.
Então, vamos fazer um paralelo. Então, nós teremos um paralelo de diminuição do isolamento social, e se todos nós utilizarmos máscara, nós vamos ter, toda vez que a gente sair de casa, já sair com um novo ornamento de vestuário, que seria a máscara. Então, se a gente utiliza a máscara, tanto o dono da empresa como os clientes dessa empresa, certamente a gente vai reduzir essa multiplicação para baixo de 1. E aí eu já sugiro uma campanha comunitária que seja no mask, no business, ou seja, sem máscara, sem negócio. E tem isso em todos os locais que tenha público sendo atendido. Por último, essa é a realidade de todos nós, essa é a angústia de todos os profissionais de saúde, que é exatamente essa. Na realidade, hoje, o poder, você vê como muda à medida que o tempo passa, como mudam os conceitos. Hoje, o poder não é dinheiro, não é status, mas sim você ter IgG por Covid-19. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero ter alcançado o objetivo da live. Eu agora vou passar as perguntas a Vitor e Hildo, que irão formular as perguntas baseadas em tudo que vocês enviaram, e vamos tentar então responder todas as perguntas. Obrigado. Boa noite. Euju Souza perguntou qual o grau de interligação da anemia com a Covid-19. Houve um trabalho que foi amplamente divulgado, tanto na imprensa leiga como na imprensa científica, que foi feito um modelo no computador e analisou que o vírus entrava em contato com a hemoglobina e começava a gerar porfirina e produzia, então, deslocava o ferro, e essa ligação do vírus com o grupo M, deslocando o ferro, que gerava a hiperferritinemia. Isso é um modelo de computador. Esse modelo de computador não se reproduz em vivo, e não se reproduz em vivo por várias razões. Porque para o vírus entrar em contato com o grupo N, necessariamente ele teria que entrar dentro da hemácia. E não ocorre essa penetração do vírus da hemácia, porque a hemácia não tem, por exemplo, aquele receptor da enzima convertora de angiotensina 2, por exemplo. Então aquele spike do vírus não se liga ao ECA2. Clinicamente não tem hemólise, então o LDH é por lesão tissular e não por destruição da hemácia. Se o vírus não entra dentro da hemácia, não se liga a hemoglobina, se não liga a hemoglobina, não gera anemia hemolítica. Então aquele trabalho cai por terra, aquela tese. E quando você tem anemia na infecção pelo Covid-19, que você vê na forma mais grave, é porque todo indivíduo que faz um processo inflamatório sistêmico intenso gera um ambiente desfavorável, então reduz o tempo de sobrevida da hemácia, como também esse próprio processo inflamatório inibe a medula de produzir glóbulo vermelho. E aí o indivíduo tem anemia, que vai retratar a intensidade desse processo inflamatório no organismo. Então a anemia nada mais é do que o processo inflamatório sistêmico. O comentário de Zelita Pessoa, que mesmo o IgG positivo, a gente não pode relaxar, como o senhor já havia mencionado na aula. E a gente tem outra pergunta de outro usuário. Uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez pelo coronavírus? Vamos responder essas duas coisas, que é uma coisa importante. Então, eu disse aqui anteriormente que a mudança do poder é exatamente você ter IgG positivo, você está livre da pandemia. Na realidade, lembre-se que a gente também é corresponsável pelos outros. Então, a gente deve lembrar que nós poderemos ser veículo de infecção.
Então o cuidado deve ser o mesmo, apenas certamente existe um relaxamento mental aquele indivíduo que é IgG positivo, mas provavelmente ele está curado, notadamente se fizer mais de 3 dias sem qualquer sintomatologia clínica. Com relação à reinfecção, esse é um problema possível imunologicamente. Esse é um problema possível imunologicamente. Por quê? Porque, como eu citei, existe, principalmente naquele doente convalescente, existe uma queda muito importante de CD4 e CD8. Então o indivíduo é imunodeprimido, tem aquela linfocitopenia. Durante essa linfocitopenia, há a possibilidade de reinfecção. Existe um caso relatado, tanto no Japão como na Coreia, de pacientes que sofreram a reinfecção. Mas isso a gente precisa de estudos adicionais, tendo em vista que a imunidade é mais inata do que uma imunidade elaborada ou adaptativa. Karen Barbeiro, ela pediu para a gente falar um pouco mais sobre como ocorre o PCR negativo de pessoas contaminadas. A gente está selecionando algumas perguntas, são muitas, e eventualmente se alguma não for respondida, a gente pode depois, vocês podem chamar no direct e a gente pode tentar respondê-las. Tá, então eu mostrei num dos gráficos aí que principalmente no início daquela viremia, a gente pode não detectar então o PCR, porque a quantidade de RNA viral está baixa. A outra possibilidade é que o indivíduo tenha feito desaparecer a viremia quando surge então IgM ou IgG. Essas são as possibilidades. Contudo, para você ter uma ideia, a gente é capaz de detectar o RT-PCR tem relato até 42 dias depois da infecção. Então, o período que o RT-PCR mantém positivo é variável de indivíduo a indivíduo. E essa aqui, uma pessoa com infecção? A gente tem mais uma dúvida. Uma pessoa com infecção pelo novo coronavírus, mas que não apresenta sintomas, pode transmiti-lo? Isso é uma boa pergunta. O que nós temos é que grande parte da infecção se vem por gotículas de saliva. Então, o ponto principal de transmissão realmente é gotículas de saliva. E se o indivíduo não tem sintoma, não tosse. Se não tosse, a eliminação de saliva dele, de gotícula de saliva, é pequena. Então, a contaminação ambiental se reduz bastante e a capacidade dele de transmitir para outrem é bastante baixa. Contudo, é possível que ele transmita. Isso é uma discussão científica da capacidade desse indivíduo assintomático, que é 30% dos pacientes que vão ser infectados, é extremamente discutível. Consequentemente, como isso ainda não está elucidado, é prudente que todos tomem os cuidados universais para não contaminar as pessoas circunvizinhas. A gente tem mais uma pergunta de uma pessoa que está assistindo. Algum medicamento não deve ser usado em caso suspeito ou confirmado de Covid, e pessoas com Covid devem suspender o uso de medicamento de uso contínuo. Surgiu um trabalho relatando que os indivíduos que faziam o uso de ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não hormonal, eles fazem uma eliminação do vírus mais tardiamente, mas isso não foi comprovado por estudos com maior número de pacientes. E a gente sabe muito bem que os anti-inflamatórios não hormonais não deveriam ser usados mais de 3 a 5 dias, tendo em vista o risco de nefrotoxicidade e hepatotoxicidade. Em relação à medicação de uso crônico, é bom que a gente use esse racional. Se eu uso medicação cronicamente, é porque eu tenho uma doença que precisa ser controlada. E eu não posso deixar de utilizar esses remédios, porque essa doença vai aparecer, vai retornar e vai causar dano no organismo. Essa é a razão que nós não devemos eliminar medicação de uso crônico. Eu tenho visto o questionamento, principalmente na minha área, que a gente faz quimioterapia, faz radioterapia nos pacientes, que a gente utiliza imunossupressores, etc.
e eles vêm me perguntar com muito medo o que é que isso iria acarretar neles, se eles tivessem infecção, se eles são de grupo de risco, se eles não são de grupo de risco. Como eu comentei anteriormente, a resposta inflamatória desse indivíduo é mais inata. Então, a resposta inata dificilmente sofre alteração nesses doentes. Então, como esses doentes são teoricamente imunossuprimidos, aquela explosão de citocina provavelmente ocorrerá menos nesses pacientes que usam essas medicações, seja quimioterápicos, seja imunossupressores, etc. E isso, consequentemente, vai fazer com que essas drogas funcionem como um fator protetor desses indivíduos. É um raciocínio contrário ao que a gente tem na nossa rotina da prática médica, que é quando esses pacientes têm essa enfermidade, todas as infecções neles são mais graves. O COVID-19 tem essa particularidade estranha, que a gente possa dizer em paciência, que é os pacientes que usam imunossupressores tendo menos formas graves do que as pessoas que não utilizam. Doutor Marcos, rapidamente, a nossa live está se encerrando, se esgotando. Tem uma pergunta que lhe dá a chance de falar de outras medicações, que diz: em caso de Covid-19, tomar Tamiflu ou Zetamivir melhora os sintomas? E quem sabe o senhor poderia estender também a outras drogas que estão tão em voga aí internacionalmente e a comunidade científica ainda sem evidências científicas elevadas, entretanto evidências mostram que pode ou não ter alguma função benéfica nessa doença. Qual é a sua opinião particular, para a gente encerrar essa live? Tá. A gente deve utilizar, enquanto a gente não realiza a PCR, é muito difícil a gente separar se o vírus respiratório se trata de Covid-19 ou se trata de algum outro vírus, os outros 40 vírus respiratórios que a gente tenha circulando no nosso meio. Então, enquanto a gente não define se aquela forma grave de tosse, de espinéia, etc., é COVID ou não, Covid-19 ou não, eu recomendo utilizar o Tamiflu. Posteriormente, com a chegada do RT-PCR, a gente suspende então essa medicação. Pessoal, as perguntas a gente vai encaminhar então, posteriormente, as que nos forem encaminhadas, a gente vai responder individualmente. Quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa live só foi possível pela contribuição de todos que fazem o DNA, que fazem a Oncoclínica São Marcos. Agradecer a minha família que com muita paciência tolerou eu estudando Covid-19 nesses últimos dias. Parecia até que eu não tinha outro assunto a discutir a não ser esse, e espero ter contribuído para um pouco mais o conhecimento de todos nós da Covid-19. Muito obrigado.